Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Quando eu parti, eu estava conversando ali, falando de louvor. No dia do louvor antigo, eu disse Castelo Forte. Sabe, pai, manhã estava balançando aí. Eu não lembro bem desse, não. Realmente. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. É bom estar na casa do Senhor. Vamos começar o culto falando sobre cultos de ação de graça. É de Leusa Maconiza, por seu aniversário, do seu neto e do seu filho Flávio. Por muitas bênçãos, Glaucia por bênção, Alessandra agradece a Deus por seu pai que chegou de São Paulo. Amém, graças a Deus. Nesta hora, quantas pessoas nos visitam? Quantas pessoas estão aqui nos visitando? Fique de pé para a gente conhecer você, para a gente saudar você. Graças a Deus, amém, seja bem-vindo. Tem mais alguém? Fique de pé, a gente quer apenas conhecer você. Isso, muito bem, graças a Deus, muito bem. Como é que a igreja sauda? Amém, podem sentar, sejam muito bem-vindos. Voltem quando quiser. Nós temos cultos aqui na quarta-feira, na sexta-feira e no domingo pela manhã, escola bíblica dominical e à noite. E também temos um trabalho que vem despertando aos pais, que é o projeto Débora. Pais que oram pelos seus filhos, não só a intercessão da mãe, mas dos pais em conjunto. E graças a Deus tem motivado a nossa igreja a orar mais, a buscar mais em oração e está buscando mais a Deus. Eu quero dizer a você que hoje você está no lugar certo, na hora certa, porque Deus, quando nos chama, Ele se responsabiliza em nos guardar, em nos limpar. Hoje, domingo de Páscoa, se comemora. Eu podia lhe falar aqui da ressurreição de Jesus Cristo. Eu podia lhe falar também de algum texto sobre morte e ressurreição dele. Chocolate mais ou menos, né? Então, eu creio que já sabe da história. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para a nossa vida. Deus tem uma palavra de ressurreição, sim. Deus tem uma palavra de vida. Deus tem uma palavra de conforto e de decisão para a nossa vida, que vai fazer mudar a nossa vida, como todos os dias ao amanhecer. Deus chama você, Deus chama você, Deus nos chama para a vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Reis. Vou lhes contar uma história. jr.com. Obrigado, João. Se a gente vai, se possível, acompanhar pelo slide a questão do texto do tema. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. A partir daí, quem achou diz amém. Quem não achou, eu espero. Saudamos também aos irmãos que estão ouvindo pela rádio, pela TV. Damos graças a Deus a sua vida. E se você mora perto da igreja, domingo que vem, venha para a igreja, não fique em casa não. Domingo é dia de estarmos na casa do Senhor. Obviamente sabemos das exceções, pessoas que trabalham com seus horários, doença, como no caso da nossa pastora hoje que está doente. Todos acharam?
Alguém perto de você não tem Bíblia, chama ele para acompanhar a história. Isso. Espero que dê pelo menos para acompanhar um pouco, mas o texto é longo, mas eu queria que você prestasse atenção. Certo? Capítulo de número 4 de 2 Reis, verso 8, a sunamita e seu filho. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, que sempre que passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se até aquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque tinha falado a Geazi, disse-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. E disse ele: chama. E chamando a ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os seus segadores ou trabalhadores, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o a sua mãe. E ele tomou e o levou a sua mãe, e este esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços, e uma das suas jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, nos seus pés, mas chegou a Geazi para retirá-la, e disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma está triste e amargurada. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o teu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém no caminho, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o teu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia voz, nem
nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe o aviso, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, foi estendida, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu Eliseu e andou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e se abriu-lhes os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse a ele: toma o teu filho. E entrou ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou em terra, e tomou o seu filho e saiu. Que história maravilhosa! Que despertamento da vida desta mulher! Tudo bem, ela habitava no meio do seu povo, tudo bem, ela estava ali. Mas eu quero falar hoje a você sobre o Deus que realiza milagres, e Ele reaviva o milagre na nossa vida. O Deus que não só faz, que executa, mas que permanece. O Deus que não somente traz a você, mas garante a você a permanência de vida. O Deus que não somente realiza a vida, mas que está presente em sua vida. E uma vez Deus estando presente, nem mesmo a morte é capaz de tirar a vida a qual Ele me deu. Então nesta noite, o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, o Deus que o levantou dentre os mortos ao terceiro dia, foi o mesmo Deus que trouxe vida ao filho desta mulher. Foi o mesmo Deus que usou ao profeta Eliseu. Foi o mesmo Deus que usou ele para dizer a ela: você precisa de uma decisão, de um avivamento dentro da sua casa. Para ela estava tudo bem. Eu vivo no meio do meu povo. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu como, eu bebo, eu tenho o meu salário. Eu estou bem. Mas Deus enxerga diferente de nós. Deus, Ele olha diferente do ser humano. O julgamento de Deus para nós é um julgamento de bondade, de retidão e de justiça. E o primeiro ponto desta noite: Deus realiza os milagres na nossa alma, e tanto quanto ela almeja. Temos pedidos a Deus? Temos. Temos buscado a Deus receber? Temos sim. Queremos conquistar alguma coisa? Queremos sim. Mas de quem realmente Deus ouve a oração? De quem realmente Deus tem cuidado? A quem Deus tem realizado os seus milagres? É certo que Deus continua a fazer também nos dias de hoje. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo ou os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. Agradar-se de Deus, aproximar-se de Deus, querer participação nas coisas que são de Deus, estar envolvido no que é de Deus, ser presente nas coisas de Deus. Quantos de nós queremos apenas os frutos? Quantos de nós queremos apenas colher e não plantar? A mulher fez uma observação importante. Ela disse ao seu marido: esse homem é um homem de Deus, e toda vez que ele passa aqui, ele vem como conosco. Vamos fazer algo diferente para ele. Vamos dar as condições para que ele esteja onde ele quer que ele esteja. Mas quando ele chegar na nossa casa, vamos dar condição para que ele esteja bem. Onde Deus vive na sua casa. Onde Deus vive na sua casa.
Ah, Deus só quer meu coração. Sim, mas eu quero dizer que Deus não é açougueiro para tratar todo só meu coração. Nem cardiologista. A mulher entendia naquele momento que precisava muito mais do que apenas um café com o homem de Deus. Ela entendeu naquele momento que ela precisava conhecer mais de Deus. E que quando aquele homem estava na casa dela, algo diferente acontecia. Não era tão simples, era tão bom que ela disse: eu quero que este homem permaneça mais tempo na nossa casa. E era só ela e o marido. A quem Deus tem agraciado e a quem Deus tem feito os seus milagres. A quem Deus tem honrado, a quem Deus tem buscado. E aquela mulher entendeu. E aquela mulher disse ao seu marido: vamos fazer com que Deus permaneça mais tempo na nossa casa. Quanto tempo nós passamos na presença de Deus? Onde Deus fica na nossa casa? De que maneira Deus está na nossa casa? Onde Deus está honrando, sendo honrado na nossa casa? Apenas na Bíblia aberta no Salmo 91 ou 23, amarelo, lá, sem ler durante a semana. Porque a representação de Deus aqui, através de Eliseu e de seu servo, quer dizer que quando Deus chega em algum lugar, algo novo Deus traz. Sempre Deus trouxe mudança para o povo de Israel. E foi algo tão maravilhoso para aquela mulher ter essa intimidade com Deus, que ela disse: eu quero que ele permaneça mais tempo. Ou seja, o seu coração se agradou das coisas de Deus. A gente está entendendo? Amém? Vocês estão aqui, né? Graças a Deus, amém. Se eu estou, então vocês estão também. Então a visão daquela mulher era para que a presença de Deus não durasse apenas um domingo de noite na igreja. A visão daquela mulher era para que Deus permanecesse com ela muito mais tempo. E diferente, contrário do tempo de hoje, a qual o Espírito Santo está no nosso coração, está na nossa vida, como diz Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato, se tu abrir a porta eu entrarei e terei comunhão contigo e tu comigo, serei contigo e tu comigo. Intimidade, comunhão. Naquela época, o Espírito Santo vinha, agia no profeta e voltava para Deus. Mas hoje, em um domingo como este, pela manhã, Maria foi ao templo, ao túmulo, em busca do corpo de Jesus Cristo. E chegando àquele túmulo ao qual estava lá, a Bíblia diz, dos 4 evangelhos, que o túmulo estava vazio. E diz mais, que ela chorou e pranteou e disse: levaram o meu Senhor, levaram o meu mestre. E o texto ainda diz mais, que ela se volta e quando olha perto da pedra, tem um anjo, e diz: por que chorais, mulher? Por que você busca entre os mortos aquele que vive? Oh, glória! E no domingo como este, pela manhã, ela voltava e encontrou um jardineiro e disse: eis, você sabe onde está aquele que enterraram lá? Se souber, me diga, porque eu vou pegar o seu corpo e vou levá-lo comigo. E o jardineiro olha para ela e diz: Maria. Quando ela olha para o jardineiro, ela diz: mestre ou rabi? E ela teve o maior encontro da sua vida. Ela disse: o meu mestre não morreu, ele vive. E ele ainda disse mais: calma, é para sempre, é para sempre, é para sempre. Com todo o teu irmão, diga: Jesus está vivo e para sempre. É para sempre. E quer uma prova real disso? Quer uma prova real? Você está aqui. Você está aqui porque Jesus vive. E vive para sempre. Quer o milagre de hoje na sua vida? Ele levantou você. Ele tratou você hoje. Ele cuidou de você. Quer outra coisa? O seu espírito que não volta mais para ele enquanto não for arrebatado da igreja. Ele disse: ei, vamos para a igreja hoje de noite. Isso é milagre. Em um mundo
Em um mundo onde as pessoas maltratam, não amam mais, interessados uns pelas coisas dos outros. Eu só sou seu amigo se eu tiver alguma coisa de volta. Eu só faço alguma coisa se eu receber alguma coisa de volta. Ei, Deus chamou aquela mulher e disse: o que é que você precisa? Ela já tinha tudo material, mas ela precisava conhecer ao Deus que realiza milagres. E milagre eu, nem você, nem cardiologista, nem cientista ou qualquer ista que tiver me ouvido nesta hora, abrande seu coração, ninguém pode fazer. Só Jesus realiza. Amém. Glória a Deus. Chamou aquela mulher e ela se agradou de Deus. Agradar-se das coisas de Deus é darmos lugar na nossa vida, na nossa casa, é darmos lugar em todo o âmbito que envolve o seu nome, o seu ser. Porque tantas coisas acontecem, porque o homem vê aí tanta destruição, situação financeira, peste, guerras. A natureza de uma forma que nunca se viu antes. Porque o homem não se agrada das coisas que são de Deus. Quantos dentre nós, quantos que eu ensinei na sala, estão longe hoje? Quantos já morreram, anteciparam a sua morte? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que o homem tem o livre-arbítrio de decidir sobre sua própria vida. Ele é quem sabe o que ele quer. Ele é quem decide. E quantos estão aí buscando um Deus lá para o lado de São Paulo, outro quer não sei para onde, e não sei para ali, para lá, o Deus de lá, o Deus aqui, e se esquece da promessa de vida a qual Deus fez, e se esquece de Deus a qual chamou, a qual conquistou, a qual transformou. Eu quero dizer uma coisa a você, meu amado, minha amada, você que está aqui nesta noite, não há maior transformação do que a transformação de vida, de que a mudança de vida. Ela começa dentro e depois é exteriorizada. Certo homem pregava no Kremlin uma vez, na Rússia, palavras de Josué Guion, e ele dizia que o comunismo ia fazer, ia desfazer, ia refazer, ia transformar, e olhava para um mendigo do outro lado da praça e dizia: ei, o comunismo vai pegar aquele mendigo ali e vai botar uma nova roupagem dele. E se levantou um cristão, um homem de Deus, e dizia: está vendo aquele mendigo? Se ele der lugar, Deus pega ele e bota um novo homem dentro daquela roupa. A gente quer buscar muito exteriorismo. Nós estamos numa geração hoje a qual nós somos consumistas demais. Somos conquistados por aquilo que vemos. Somos conquistados por aquilo que é deflagrado aos nossos ouvidos. A mídia fala muito alto, com poder forte. Mas eu quero dizer a você nesta noite, em todo tempo, em toda hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, o nome de Jesus Cristo e todo o seu poder vai fazer a diferença. Amém. Como está a sua casa? Deus tem se agradado de estar na sua casa? Você tem se agradado de estar com Deus? Tem chamado Ele para dentro da sua casa? Tem dito: fica mais um pouquinho? Deus pode realizar os milagres que você deseja no seu coração, mas é necessário se agradar dele. Imagine a mãe que não tinha filho. Imagine a mãe estéril. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Opa! Glória a Deus. Tá bom o negócio. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 16, verso 21, que como a mãe que está prestes a dar à luz, a dor é tão grande que ela se entristece, pranteia e chora. Mas depois, no ponto da vírgula, diz que é tão grande a sua alegria de ter dado à luz e vindo um homem ao mundo, que ninguém poderá tirar de dentro dela. É assim, mãe? Sim ou não? Amém? É assim você que é mãe? É? E estava ali. Deus disse: está aqui o que você deseja. Mãe realizada. A família estava vivendo em polpa. O seu marido então, pronto, filho, homem, masculino, um macho que podia ser um soldado que lá vai. E a segunda coisa que eu quero passar para você nessa noite
é que Deus pode fazer com que o nosso bem, o nosso milagre permaneça conosco, esteja conosco, viva conosco, não seja tirado. Eu só sei que quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza. É dele o cuidado. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Glória eternamente a Ele, na igreja e para todo sempre. Quando o homem entende que é de Deus, quando o ser humano compreende que é de Deus, e que ele entende em seu coração e na sua mente, está proposto para buscar, se agradar e se envolver com o Deus a qual o criou e o chamou, porque a palavra de Deus diz: não foste vós que chamastes a mim, mas eu que chamei a vós, a partir de uma decisão que o homem toma, e ele se responsabiliza por isso. Todo cuidado voltado para a sua vida, para a minha vida, para a vida do ser humano, está nas mãos do seu Senhor. Diga amém. Amém. Você entende isso? Amém. Pergunta ao teu irmão: quem é que tem cuidado de você? Para você estar tão bonito e bonita hoje. Diga aí, quem tem cuidado de você? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 28, a altura dos últimos versículos, Jesus diz: e todo poder é me dado no céu e na terra, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O entendimento vem ao homem de saber qual essa mulher soube aqui. Acompanhe comigo o verso 18. No verso 18 diz que, crescendo o filho, sucedeu que um dia, para sair e para ter com seu pai e para ter com seus trabalhadores, do 19 até o verso 31, o menino adoece. E o menino adoece de forma tal que não teve jeito, o menino adoeceu e morreu. Mãe, como é que fica seu coração com o menino doente? O meu está em casa, o meu está lá tomando conta de Gabriel. Por causa da virose, vomitou, está lá. Está lá, longe que eu estou em conta. Eu que sou pai, e a mãe? Como é que fica o coração de uma mãe quando o filho está doente? Como é que fica o coração? Maria José sabe muito bem, mas na luta. Eu cito Maria José, nossa missionária, porque ela teve experiências tremendas, até tempo, né? Mas está aí hoje. O Senhor fez igualzinho a minha esposa. Trouxe e honrou aquele que busca o Senhor. Sempre é presenteado. Está lá do Arthur. E Deus diz que todos aqueles que buscam o Senhor, Deus presenteia, Deus galardoador, Ele abençoa. Você não fica sem mãos vazias. E essa mulher aqui, qual foi a posição dela? Qual foi a decisão dela quando o menino adoeceu? Ela subiu para o quarto, ela fechou a porta e ela esteve incessantemente lá de joelhos, fazendo o quê? Orando e intercedendo pelos seus filhos. A presença de Deus na nossa casa, ela nos traz muitas coisas que nós muitas vezes nos esquecemos de fazer. Decisões importantes são tomadas todos os dias dentro de um lar. Todos os dias. Desde um colégio ao qual nosso filho vai estudar, desde uma pretensão de uma contratação de uma diarista, de uma pessoa que vai trabalhar na casa, desde um serviço que vai pegar ou vai deixar de pegar, desde um local onde se coloca um computador ou não, desde um local onde você vai ir ou não colocar seus pés. Eu estava me preparando essa palavra, preparando os slides, dizendo determinadas coisas, estudando. Está com mais de 15 dias já que essa palavra tem pronta. E eu me perguntava: Deus, o que é que eu posso melhorar dentro da minha casa? A estrutura, a casa, o local. Como é que eu posso? E quando chegou nesse termo aí, a qual o menino adoeceu, e que a responsabilidade, a gente costuma dizer: não, mas é Deus, cadê Deus numa hora dessa? Não, onde é que está Deus porque deixou acontecer? E Deus está onde porque o negócio está acontecendo? E onde é que está Deus e cadê Deus? E nós nos esquecemos de, ao invés de buscarmos a Deus, nós começamos a acusar o Senhor.
igual o mundo hoje em dia. Está vendo fulano? Está vendo ciclano? Está vendo fulano? Deus enxerga diferente de nós. E Deus traz para a nossa vida atos e atitudes que mudam o seu coração ao nosso respeito. A mulher podia ter saído desesperada atrás de quem curasse, de remédios da época, mas não. Ela tinha consciência que Deus tinha dado a ela um menino. E ela disse: foi Deus que me deu. É a Deus que eu vou procurar. É a Deus que eu vou buscar. O que é que você costuma fazer quando vai tomar alguma decisão dentro do seu lar? O marido diz assim: não, aqui mando eu, vai ser assim, assim, assado, por um revogado, bem passado. Aí a mulher chega e diz: não, mas eu não concordo, não é assim, vai lá, vai, e começa aquela discussão. Como você tem decidido dentro do seu lar? Eu quero dizer a você que a partir da decisão de um pai e de uma mãe, a partir da decisão de um membro da família, toda a família vai estar envolvida. E ela pode ser ganha e viver bem, e ter problemas como todas as outras famílias, mas com uma diferença: problemas resolvidos, soluções de quem criou a família, que foi o Senhor. Ou ela pode estar condenada à morte e ter perdas irreparáveis. Olha para a pessoa do seu lado, apenas olhe para ela. Eu quero dizer a você que não tem maior valor do que a vida dela, porque é assim que Deus enxerga quando olha para mim e para você. Quando Deus olha para a vida de alguém, Deus diz assim: eita, está lá ele ou está lá ela. Aí ele enxerga o sacrifício de Jesus na cruz, derramando o seu sangue e vertendo pelos nossos pecados, e sua ressurreição, Jesus Cristo dizendo: eu paguei o preço por você. Diga amém. Você está vivo porque Deus concedeu vida a você. E é interessante como a gente se esquece disso. O maior dom que alguém pode ter na vida é sua própria vida. O maior valor que ela pode ter é o reconhecimento de quem deu a vida a ela. Você sabe quantas vezes você respirou hoje? Os seus batimentos cardíacos aí funcionaram tranquilo? Quantas vezes você usou o sanitário hoje? Mas é você que eu trabalho em um hospital e em uma maternidade, e eu vejo complicações que eu quero dizer a você, e diga assim: Jesus, que os meus familiares, as pessoas que eu conheço, livram muita gente disso. Tem muitos profissionais de saúde aqui que sabem do que eu estou falando. Quanto vale a sua vida? Qual o preço da sua vida? Você sabe aquela frase que diz assim: eu daria qualquer coisa por... Pensa aí no seu coração. Você daria qualquer coisa hoje para quê? Não pense em dívida não, isso é muito pequeno. Dívida passa, a vida passa. Para quê? Eu estou falando de vida. Eu estou falando de pessoas a qual Jesus Cristo comprou sem meramente ter um diálogo ainda. Se eu vou apostar nele, eu vou apostar em Wilma que vai estar lá, eu vou apostar nela, eu vou apostar em Júlio, Luzia, em Zenaide, eu vou apostar em Edileuza. Deus apostou em você. Ele apostou a vida dele em você. Aos mais estudiosos aí, céticos que existem na vida, façam reflexão comigo. Teve Buda, teve Maomé, está aí suas religiões, teve todo o prefácio do catolicismo, tem toda uma banda podre da turma evangélica, que é uma turma mesmo, tem. Mas eu quero dizer uma coisa a você nesta noite: aquele a qual é de Deus permanece para sempre. E a diferença está na hora em que ele for chamado. Você pode estar sentado aí com uma pessoa que vai estar lá com você no céu, ou não. É
vai ser a diferença. O que eu quero que você entenda nesta noite, que a morte do menino, para a mãe, significava a perda do sentido da vida. Era tudo o que ela tinha, principalmente o filho masculino naquela época. E ela disse: eu vou reclamar com quem me deu. E ela foi reclamar no local certo. Ela foi falar no local certo. E ela foi num momento difícil de decisão. Mas esse momento difícil de decisão dentro da tua casa, dentro da nossa casa, tem que ser levado aos pés de Jesus Cristo, ao Senhor Jesus. Pegue o seu entendimento e diga: Deus, está aqui, o que é que eu devo fazer? Quantos homens e mulheres têm pecado a respeito dos seus filhos, porque têm deixado ao léu? O tempo cuida. Quantas pessoas têm perdido? Eu ministrei uma palestra sobre a internet e seus perigos, há um mês atrás, no congresso que teve da Brasil para Cristo, acerca dos jovens. E como a gente vê jovens desinformados. Eu quero dizer a vocês que eu acessei os Facebooks aqui, não gostei nada do que eu vi. Isto é uma outra palavra, foi só parênteses, aos pais. E quando os pais estão desistindo dos seus filhos, o craque tem ganhado. Mas meu filho nunca vai provar. Você sabe? Você tem certeza? Pai e mãe, eu quero dizer a vocês que são os pais que entesouram para seus filhos. São os pais que entesouram para seus filhos. É responsabilidade dos pais o bem-estar, a educação, a vida espiritual dos seus filhos. Isso é bíblico, viu? E eu quero dizer a você que os filhos são um retrato dos pais. E essa mãe foi buscar o quanto tinha de força diante de Deus para dizer: Deus, tu me desse alegria, e o que é que vai ser agora porque eu perdi a minha alegria? Não desista daquele a qual Deus deu a você. Se é filho, é de Deus. Se você tem consciência que Deus deu a você, seu filho, eles são bênção, herança do Senhor. É assim que se fala o pai e a mãe. Deus me deu, e somente para Ele eu devolvo. Puxa, falta muito aos pais hoje. E esta mãe foi buscar. Deus pode fazer com que seu milagre na sua casa dure para sempre. A decisão é sua. A quem você está buscando? Você tem tido tempo para ter comunhão com Deus na sua casa? Vou dar um exemplo. Uma palavra como essa aqui não é menos de 2 horas para você ter o esboço dela. E para que Deus conclua ela no seu coração, Ele vai concluir hoje de tarde. Eu quero dizer a você que fazia 15 dias que ela estava pronta. Mas o bom é porque Deus é Deus. E entregando na mão dEle, vai prosperar muito e muito para si. Você tem plantado o que na sua casa? Você tem feito o que na sua casa para Deus? Como é que está o seu lar para Deus? A palavra de Deus entra aqui no seu coração e quando chega lá na sua casa ela tem desaparecido. Só dá tempo de chegar no portão. Como é que você tem decidido acerca das coisas de Deus dentro do teu lar? Em um momento difícil, em um momento de decisão, troque a sua opinião pela de Deus. Desça, mas desça com gosto. Faça igual essa mulher. Se ajoelha e diga: Deus, eu estou aqui. Eu deixo tudo que eu tenho entendido, mas eu quero uma palavra de vida para a minha casa. Eu quero uma palavra de vida para dentro do meu lar. Eu quero uma palavra de vida para a minha vida. Eu troco tudo aquilo que sei pela vida que o meu Deus há de me dar. Pergunta para o teu irmão: está disposto a fazer isso? Você está disposto a fazer isso? Toda mudança e toda atitude relacionada para com Deus, ela não é diferente das outras consequências. A diferença é o seu final. Diga comigo: Deus preparou um final para mim.
glória. Ninguém tira isso dentro da alma de um homem. Ninguém tira isso dentro da alma de um ser humano. Ninguém tira a salvação a qual Jesus Cristo trouxe. Vou finalizar, pastor. A terceira coisa que Deus traz para a nossa vida. Deus pode aquecer e ressuscitar algum milagre que um dia esfriou ou morreu na sua vida. Repita comigo: meu Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de agora e de para todo sempre. E eu creio que na minha vida, na minha casa, será conforme a sua palavra para a minha vida. Você crê assim? Você age assim, vai agir assim? Diga glória a Deus. Eu creio que você vai agir assim. Já a gente vai fazer isso dentro da sua casa. Começar agora. Já. Mas lembre-se do texto. Receber, se agradar de Deus, buscar as decisões em Deus, ser decidido para tomar uma posição, abrindo mão até mesmo do nosso entendimento, para que a felicidade de Deus esteja presente na nossa casa, no nosso ser, na nossa alma. O salmista Davi diz no Salmo 103: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus transforma, realiza os milagres, Deus nos abençoa, Deus nos guarda, mas às vezes a gente é esquecido de o tornar para agradecer. A Bíblia diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. Salmo 150, verso 1. E às vezes a gente louva tanta coisa, né? Tanta coisa. Às vezes qualquer ritmo de balança conquista os ouvidos, já desce para o coração. E o louvor some na nossa vida. Deus pode trazer de volta o milagre, aquecer, ressuscitar, transformar. A palavra de Deus diz em Jeremias, no texto com a qual está ali: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Diga: o meu Deus, em Jesus Cristo, mudará a minha sorte. Eu creio. Eu venho estudando, por exemplo, para um concurso do TJ, para o mês. E eu conversava até com hoje de manhã e tal, e eu disse: é estudo. Como é que Deus vai me lembrar? Claro, tem que estudar. Como é que Deus vai lembrar? Tem que você não estuda. Da mesma forma, nós, na nossa vida espiritual, onde tudo começa. Deus disse a Jeremias, para o povo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso. Olha o que o teu irmão disse: como está o seu coração? Diga: 12/8, a pressão. Opa! Que no espiritual esteja lá em cima, poupando. Porque no espiritual não tem perigo de você ter pressão alta. Quanto mais alto espiritual você estiver, melhor você vai enxergar Deus, melhor você vai ter sua fé, não vai ter empecilho, mais você vai enxergar. É todo mundo me apontando, me acusando, trazendo para trás. Não tem jeito de você. O meu alvo é Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou por mim. É Ele que eu estou buscando, é nele que eu espero. Eu vou buscar nele. O que é que você acha que a mulher fez quando pegou a mula e picou a mula mesmo? Está tudo bem, tudo melhor. E ela deu: eu sei o que é que eu quero. Está tudo em ordem, tudo em ordem. Não, mas está tudo bem. E o menino está em ordem, está beleza. E o problema? Está bem. E a dívida? Excelente. O que é que você quer? Eu quero um profeta, eu quero é Deus. Eu quero ter uma conversa com Deus. É com Deus que eu vou me entender. É com Deus que eu vou transformar a minha vida. É em Deus que eu tenho a solução. E lá foi a mulher.
vou onde Deus estiver. E ela foi. Eu lembro que eu estava para comprar meu carro, e esse ano eu vou trocar já, né? Eu chegava, aquela coisa toda, e irmã, portão, se tu sai do emprego, quer dizer, volta um que fala coisa boa. Irmão, fica lá para irmão, tanto dormir, se tu tem condição de pronto. Vou comprar. Eu me ajoelhei, orei, disse, Deus, é da tua vontade, porque só eu e os meus sabemos o que é empurrar a Mônica grávida aqui nessa ladeira, depois da escola dominical, 12 horas. Mas não desistimos, perseveramos, lutamos diante de Deus.